Olá pessoal, boa noite, paz do Senhor a todos. É muito bom a gente poder estar junto aqui mais uma vez, esse tempo para a gente ouvir da palavra de Deus, um tempo para a gente meditar, um tempo para a gente adorar o nosso Deus, ainda que a gente tenha algumas limitações nesse instante para poder estar juntos, ainda que até mesmo nessa transmissão tenha algumas limitações para a gente considerar e lembrar os momentos nossos de culto. Com certeza é um tempo para a gente estar na presença do Senhor, um tempo para a gente falar com Deus, um tempo para a gente deixar Deus trabalhar na nossa vida, um tempo para a gente refletir a respeito da palavra, aquilo que Deus tem para acrescentar no nosso coração, trabalhar na nossa vida. E eu creio que Deus está agindo aqui na minha casa, está agindo na sua casa, está agindo em cada um dos lugares. É um Deus que um Deus poderoso, um Deus que tem capacidade, tem condição, é soberano e age então em todos os lugares. Eu quero convidar então você nessa noite a se colocar na presença do Senhor, a se colocar diante do Senhor para esse tempo, um tempo para a gente lembrar do cuidado de Deus, do amor de Deus, um tempo para a gente ser renovado em esperança, ser renovado em alegria. Então eu peço que você, aí no seu lugar, na sua casa, onde você estiver, que você possa nesse instante falar com o Senhor. Que você possa fechar os seus olhos nesse momento e falar com Deus, para que a gente possa juntos então iniciar esse momento na presença do Senhor. Feche seus olhos, vamos orar juntos. Pai eterno, nos reconhecemos o Teu poder que nos alcança, reconhecemos, ó Deus, a nossa total dependência do Senhor. Ainda que o nosso coração ainda esteja apertado pelas nossas limitações, pelas dificuldades que estamos enfrentando, o Senhor é Deus soberano. O Senhor age sobre todas as circunstâncias, sobre todas as situações, sobre todo o coração. Então nós pedimos ao Pai, em nome de Jesus, que o Senhor nos dirija nesses minutos, que o Senhor fale conosco, que o Senhor nos abençoe, que de uma forma poderosa a presença do Senhor seja sensível em cada um dos lugares que ouve a Tua palavra agora. Cada uma das casas, cada uma das pessoas envolvidas nesse tempo de reflexão, esse tempo de que sim, é um tempo de adoração, um tempo de busca, que o Senhor esteja falando agora, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor esteja operando, que o Senhor esteja tomando conta, fazendo uma grande obra. Seja engrandecido, Deus, o Teu nome, seja exaltado o Teu nome. Que a bênção do Senhor esteja conosco nesse tempo, Deus, e em todos os tempos. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Mais uma vez, muito bom estar aqui com vocês, estar aqui com os irmãos que estão entrando aqui nesse culto, para a gente poder meditar na palavra de Deus. Quero lembrar das nossas limitações, infelizmente a gente está sem um acompanhamento de louvor nessa noite, mas com certeza a gente pode falar a respeito da palavra e o nosso coração se quebranta na presença do Senhor para a gente ser trabalhado por Ele. É um momento difícil, um momento em que a gente ainda está, inclusive, estudando como que vamos administrar as restrições desse tempo, as dificuldades desse tempo, como que nós vamos nos posicionar. Ainda determinações da nossa cidade não estão totalmente definidas, e nós temos amanhã, talvez, determinações até mais rigorosas do que agora. Então nós estamos num tempo aí de espera, mas esse tempo nós permanecemos diante do Senhor, permanecemos clamando o Senhor, clamando pela providência de Deus, pelo cuidado de Deus. Então abre seu coração para aquilo que Deus tem para falar com você hoje, para trabalhar na sua vida, que seja realmente um momento para você ser quebrantado por Deus, para você ser trabalhado por Deus. Nós cremos na providência de Deus, no cuidado de Deus. Quero trazer aqui para você, considerando hoje dia 18 de março, quero lembrar que nós tínhamos a nossa ceia do Senhor agendada agora para o dia 21 e nós vamos adiar mais uma semana porque ainda temos algumas determinações e não sabemos como que vai ficar a partir de amanhã. Então a gente vai alinhando para que a gente possa fazer a nossa ceia então na próxima semana. Vamos estar conversando durante a semana. Então a princípio nossa ceia do Senhor, que seria no dia 21, já está transferida para o próximo domingo. Sem ser esse, então no próximo dia 28 nós estaremos então fazendo nossa ceia do Senhor. Eu quero compartilhar um texto aqui com vocês, quero ler um texto aqui com vocês, texto que fala um pouquinho de um momento ímpar, um momento único na
história do nosso Senhor Jesus e, consequentemente, na história dos discípulos, daqueles que seguem ao Senhor Jesus. Quero ler o texto aqui com vocês, que está em Marcos, no capítulo 16, a partir do versículo 1. Se você tiver a oportunidade, abra aí a sua Bíblia, onde você estiver, para a gente poder meditar nessa palavra. Se não, eu vou estar lendo aqui, se não estiver acessível a sua Bíblia, eu leio aqui e nós vamos compartilhar junto. Diz assim, Marcos 16, 1. Passado o sábado, Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago, e Salomé compraram aromas para irem embalsamá-lo. E muito cedo, no primeiro dia da semana, ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras: quem nos removerá a pedra de entrada do túmulo? E olhando, viram que a pedra já estava removida, pois era muito grande. Entrando no túmulo, viram um jovem assentado ao lado direito, vestido de branco, e ficaram surpreendidas e atemorizadas. Ele, porém, lhes disse: não vos atemorizeis, buscais a Jesus, o Nazareno, que foi crucificado. Ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. E saindo elas, fugiram do sepulcro, porque estavam possuídas de temor e de assombro e de medo. Nada disseram a ninguém. Esse momento aqui nós conhecemos esse instante em que essas mulheres se achegam no túmulo e encontram o túmulo de Jesus vazio. Com certeza um impacto para elas quando elas chegam até ali, na dúvida delas, depois de recolher então os aromas para embalsamar Jesus. A hora que elas chegam ali, a dúvida delas era quem iria tirar a pedra do meio do caminho, quem poderia remover a pedra para que elas acessassem o túmulo. Quando chegaram lá, o túmulo estava aberto e, para maior surpresa, o túmulo estava vazio. E a resposta que elas ouvem ali dentro daquele túmulo é que o Senhor ia continuar uma obra, que o Senhor ia fazer algo que já estava previsto. Quero lembrar aqui, então, o que foi citado aqui, que foi lido aqui no versículo 6, que é a resposta para a dúvida daquelas mulheres, para a surpresa daquelas mulheres na hora que elas chegam no túmulo. Diz assim: não vos atemorizeis, buscai Jesus o Nazareno, que foi crucificado, mas ele ressuscitou, não está mais aqui. Vede o lugar onde o tinham posto. Mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Lá o vereis, como ele vos disse. Veja que naquele momento, que era um momento de dor, era um momento de dúvida, um momento de dificuldade para aquelas mulheres, quando elas chegam no túmulo, elas encontram então um túmulo vazio. Conta para nós aqui o início do texto que nós lemos, que tinha passado o sábado. A gente sabe que Jesus morreu na sexta-feira, havia sido então enterrado na sexta-feira, e tinha passado então aquele sábado, o grande sábado, como diz a Escritura, todo aquele tempo de angústia, um tempo de preocupação, um tempo de temor, um tempo de dúvida. E para aquelas pessoas, e em especial para essas mulheres, a conclusão da história estaria dentro do túmulo. Seria Jesus morto ali dentro do túmulo. Quando elas são confrontadas por aquela verdade do túmulo vazio, elas são convidadas então a refletir a respeito das promessas do Senhor Jesus. Elas são convidadas a refletir a respeito do plano do Senhor Jesus, porque quando diz que o túmulo estava vazio, que ele tinha ressuscitado, a voz que falava com elas também afirma: olha, vai até um outro lugar, porque lá vocês vão vê-lo conforme ele já tinha dito. Ou seja, aquilo que ele disse que ia fazer, ele vai fazer. Aquilo que ele disse que ia completar, ele vai completar. Eu quero me atentar aqui a uma expressão que traz esse texto para nós, quando diz ali, esse varão, essa voz que estava ali, esse poder de Deus, esse anjo do Senhor que falava ali, quando ele diz: ide, dizei a seus discípulos e a Pedro, que ele vai adiante de vós para a Galiléia. Quero me atentar justamente a essa ideia de reforçar no Evangelho segundo Marcos a presença de Pedro nesse chamado. Irmãos, a gente está passando por um tempo que não é um tempo muito simples, não é um tempo fácil. Para falar a verdade, não é um tempo nem que a gente tinha imaginado que passaríamos. Nós, talvez, com todos os nossos planejamentos, nossas previsões, nós não imaginávamos passar por um tempo como esse.
Mas é num tempo como esse, num tempo de dor, num tempo de reflexão, que é justamente um tempo de restauração para as nossas vidas. Um tempo para nós sermos trabalhados, então, pelo Senhor de uma forma mais profunda. E ao pensarmos em restauração, quando nós consideramos a ideia de uma restauração, nós pensamos em algo que precisa ser refeito. Algo que precisa ser estruturado de novo, que precisa ser trabalhado de novo. Uma restauração, então, considera não só o momento que nós estamos vivendo, mas considera o momento anterior. O momento onde nós estávamos. Se você pensar na restauração, por exemplo, de um prédio, você vai pensar que o prédio estava bom e ele, de repente, estava em ruínas e ele passou por uma restauração. Se você pensar em algum tipo de restauração de um relacionamento, você pensa um relacionamento bom, um relacionamento que passa por dificuldades e depois um relacionamento renovado. Se nós pensarmos num tempo de restauração da nossa vida cristã, nós vamos pensar um pouco no nosso passado, não só no nosso presente. Não só na situação que nós estamos e como nós gostaríamos que estivesse, mas é fundamental que a gente olhe para trás. É fundamental que a gente faça uma reflexão a respeito da nossa vida. E eu quero então olhar aqui para esse personagem que foi citado com ênfase aqui nesse texto. Um personagem que nós vamos entender que passou por algumas dificuldades que nós também passamos, que nós costumamos passar, que faz parte da nossa história, mas se nós quisermos realmente uma restauração, é fundamental a gente considerar toda essa história. Quero compartilhar então aqui algumas passagens com vocês. Primeiro, o tempo em que Pedro foi de alguma forma introduzido num lugar de esperança. O tempo em que ele foi chamado para realmente fazer parte de um grupo de Jesus. Que ele foi chamado para ser um seguidor de Jesus, para estar junto com Jesus. E Mateus 4,19 diz exatamente assim para nós. E disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Quando Jesus diz isso para Pedro, ele estava convidando Pedro a participar de algo sobrenatural. Pedro não tinha noção ainda do que ele ia participar. Não tinha noção do que ele ia viver ainda, mas o convite de Jesus era um convite diferente do que ele estava acostumado a receber. Talvez dos seus amigos, um convite para pescar, um convite para um passeio, um convite para estar na casa de alguém jantando, mas um convite para se tornar pescador de homens, com certeza ele nunca tinha escutado. Ele nunca tinha recebido esse convite. Ele recebe esse convite do Senhor Jesus. E podemos dizer então que nesse momento ele se posiciona, porque ele larga as redes na praia e passa a seguir o Senhor Jesus, numa expectativa daquilo que iria acontecer, daquilo que iria de alguma forma se suceder nos próximos dias, nos próximos momentos, a partir da aceitação daquele convite. Essa expressão, esse tempo de esperança, esse tempo de um chamado, tem muito a ver com a nossa vida, tem muito a ver com o nosso primeiro amor, nosso momento que nós nos dobramos diante do Senhor Jesus, que nós somos quebrantados, que nós reconhecemos a nossa limitação, que nós nos posicionamos diante do Senhor Jesus e nós dissemos que a gente estaria com Ele, que a gente o seguiria. Um tempo que nós estávamos cheios de novas esperanças, porque sentíamos que estávamos sendo perdoados dos nossos pecados, e então, por sermos perdoados, a gente se posicionava de uma forma diferente diante do Senhor Jesus e diante da nossa vida. Talvez como Pedro nós tivéssemos feito promessas. Pedro naquele momento ele largou as redes e passou a seguir o Senhor Jesus, e talvez eu e você, no nosso primeiro chamado, no primeiro momento, a gente tenha pensado, realmente nós vamos nos dedicar agora completamente a essa nova vida. Nós somos perdoados, nós somos amados, nós estamos cheios de esperança, nós queremos ver o reino de Deus, nós queremos ver as bênçãos de Deus, e nós nos envolvemos então com o Senhor Jesus. A palavra de Deus nos chama isso de primeiro amor, esse primeiro instante. Esse momento impactante para nós, onde o contraste entre a nossa nova vida e a vida de pecado é muito grande. Nós tínhamos acabado de ser perdoados dos nossos pecados, nós estávamos sendo introduzidos então no reino, e para nós isso era tremendo, um efeito tremendo na nossa vida. Talvez esse tenha sido o nosso início realmente. O momento que nós começamos a buscar uma edificação, que nós começamos a buscar um crescimento. Mas como todo crescimento, então, ele exige alguns passos.
Aquele momento inicial, o momento que Pedro largou as redes, era um momento primeiro, um momento sim, um passo de fé, um passo de confiança, de certeza de que ele estava diante do Mestre, diante de um Deus Todo-Poderoso, diante de um profeta. A voz do próprio Deus estava ali, ele entendia isso, ele se posicionou, mas era uma jornada, era uma caminhada, e nessa caminhada, então, ele precisaria em algum momento ser instruído. E eu quero então falar de um outro momento que também tem a ver com a nossa vida, que é o momento que nós somos corrigidos, que nós somos amadurecidos pela correção. Momento em que nós, de alguma forma, somos convidados, então, a nos posicionar de uma forma diferente que nós estamos. Somos convidados a refletir as nossas atitudes para que a gente amadureça, para que a gente cresça nessa caminhada com o nosso Senhor Jesus. Lucas 22, 31 traz uma expressão do nosso Senhor Jesus em que ele conversa com Pedro e ele traz justamente um tempo de instrução para Pedro. E ele diz assim: Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para peneirar como trigo. Jesus estava orientando Pedro, ensinando Pedro sobre algo que ele precisaria aprender, que ele precisaria se posicionar. Porque o inimigo estava às portas, porque o inimigo estava ao redor dele. E ele precisava então amadurecer, ele precisava ouvir a voz do Senhor Jesus, ele precisava se posicionar diante do Senhor Jesus com uma mudança de atitude e muito certamente uma mudança no seu coração. Era necessário aquilo. E aí, essa repreensão não era algo simples. Não é algo que ele gostaria de ouvir, como nós também não gostamos de ouvir nenhum tipo de repreensão. Esse chamado à responsabilidade coloca eu e você, então, numa posição onde nós temos que mudar atitudes. Nós temos que corresponder a uma expectativa que não é nossa mais, mas agora é uma expectativa do Senhor. Porque no primeiro momento do chamado tem uma expectativa totalmente nossa, mas agora tem uma expectativa do Senhor em relação a nós e Ele nos chama a mudanças. Esse instante, então, momento do amadurecimento, que nós, eu e você, somos corrigidos, que nós somos orientados, é um momento que ainda está promovendo uma transformação na nossa vida. É um momento em que nós escolhemos se nós vamos responder corretamente ou não mediante a orientação do Senhor. Um momento que nós vamos decidir que lado que nós vamos tomar, como que nós vamos tratar as orientações do Senhor, com alegria e uma disposição de crescimento, ou vamos olhar essas orientações do Senhor como mais alguém nos perseguindo, mais alguém nos incomodando, mais alguém nos dando ordem. Como nós vamos tratar isso? Como nós vamos considerar isso? Eu e você passamos por momentos assim. Com certeza na nossa jornada com o Senhor Jesus, Ele nos corrigiu, Ele nos instruiu. Ele mostrou para nós escolhas que não eram boas, mostrou para nós caminhos que eram temerosos, mostrou para nós ciladas que estavam diante de nós, mostrou para nós falhas no nosso coração, mostrou para nós caminhos mais nobres do que aqueles que nós tínhamos escolhido, e Ele nos orientou. E nós então somos chamados a um posicionamento. Todos nós somos chamados a isso. A jornada do Senhor Jesus, onde o jugo dele é colocado sobre nós, é uma caminhada de aprendizagem. Uma caminhada para a gente mudar de vida. Para a gente efetivamente ser diferente do que a gente era, do que a gente estava no mundo. Nós passamos por isso e estamos então crescendo, evoluindo. Mas eu quero me atentar aqui para uma outra situação, olhando também para a vida de Pedro, para essa história aqui de Pedro, e ver um outro momento que muitas vezes nós enfrentamos. Um momento que nós negamos de alguma forma o Senhor Jesus. Você conhece essa particularidade na história de Pedro? Nós olhamos para isso, para essa cena, para esse momento da história de Pedro, e aquilo nos choca, porque Pedro literalmente negou Jesus. Diz para nós, então, em João 18, 27, de novo Pedro o negou, e no mesmo instante cantou o galo. Talvez você lembre dessa história que Jesus já tinha dito que Pedro iria negá-lo,
que por 3 vezes Pedro iria negá-lo e o galo então cantaria para mostrar que tinha realmente acontecido aquilo. Pedro passa por essa situação. E talvez, irmão, você não tenha sido confrontado em nenhum momento dessa forma, ao ponto de negar o Senhor Jesus. Talvez você não tenha sido confrontado como ele nesse instante em que a sua vida está sendo colocada em risco e você tenha negado o Senhor Jesus. Mas quantas vezes eu e você negamos o efeito do sacrifício de Jesus na nossa vida? Quantas vezes nós negamos o alcance? Quantas vezes nós negamos a identidade que nós estabelecemos com Cristo? A identidade por causa desse sacrifício. Quantas vezes nós negamos isso? Quantas vezes nós erramos, nós falhamos? Quantas vezes no momento de fraqueza nós passamos por uma situação como essa? Entendendo que nós estamos numa caminhada com o Senhor Jesus e Ele reconhece as nossas limitações, e Ele que intercede por nós junto ao Pai, Ele sabe exatamente aquilo que nós sentimos, aquilo que nós pensamos, Ele sabe aquilo que nós estamos passando, Ele sabe que nós passaríamos por momentos como esse. Momentos em que nós, de alguma forma, nas nossas atitudes, nas nossas respostas, nós negaríamos o Senhor Jesus. O Senhor sabe disso. O Senhor sabe quantas vezes nós passamos por isso. O Senhor sabe todas as vezes que nós fizemos isso. E talvez pelo mover do Espírito Santo em mim, você, eu e você também saibamos. Pedro, quando passou por aquela situação, por mais que ele estivesse angustiado, a hora que o galo canta, ele se toca realmente do que estava acontecendo. Diz a palavra de Deus que ele amargamente chora, num sentimento de arrependimento, por ter passado por aquela situação, por ter negado o Senhor Jesus. E eu e você, meu irmão e minha irmã, quantas vezes então nós negamos o Senhor Jesus quando nós voltamos a pecar, quando nós voltamos a errar? Quando nós fizermos isso, irmãos, nós realmente nos dobramos muitas vezes diante da carne, diante de outros deuses, nós erramos. E o mover do Espírito Santo dentro de nós, então, nos convenceu disso e nós amargamente também choramos. Nós também ficamos constrangidos, ficamos arrependidos por termos feito algo que não era a vontade do nosso Deus. E sabendo que os olhos de Deus estão em todo lugar e que o Espírito habita em nós, nós entendemos que o nosso erro não poderia ficar escondido. Nós entendemos que o nosso erro não poderia ficar oculto, que não tinha como o Senhor não ver isso. Jesus viu Pedro o negando. Aquela situação com certeza foi muito dolorida para Pedro. Mas para mim e para você também foi. Para mim e para você também foi no momento que nós falhamos, no momento que não deu certo, no momento que nós erramos. Mas faz parte da nossa caminhada. Tanto é verdadeiro que isso faz parte da nossa caminhada, que a palavra de Deus já fala a respeito dos nossos erros, e que se nós declararmos que a gente não peca, a gente se faz como um mentiroso. Porque existe um Senhor pronto para nos perdoar ainda dos nossos pecados, ou seja, nós temos como nos achegar diante do Senhor Jesus. Ou seja, se eu olhar para a história de Pedro, que negou, talvez eu veja a minha história, que em algum momento eu neguei, que de alguma forma, em alguma intensidade eu neguei quando eu pequei, quando eu perdi a identidade do Senhor Jesus, quando eu simplesmente excluí Ele da minha história, ou as suas opiniões e seus ensinamentos, e fiz do meu jeito. Mas a história de Pedro não terminou aí. Como a minha história e a sua história também não terminou aí, nós estamos falando de um tempo de restauração, e estamos olhando então desde o tempo que nós nascemos de novo, um tempo de amadurecimento e um tempo do erro. O tempo que eu e você erramos, que eu e você de alguma forma falhamos, porque faz parte do nosso crescimento. Mas ainda tem algo que eu quero acrescentar aqui com você. Quero ler mais uma passagem aqui com vocês que conta um pouco da história de Pedro. Ainda numa sequência de todo esse amadurecimento, numa sequência dessa história. João 21:3, ali em Tiberíades, traz para nós uma situação, um momento ali de Pedro. João 21:3 diz assim: disse-lhes Simão Pedro: vou pescar.
Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco. Naquela noite nada apanharam. Lembra que Pedro era um pescador de peixes? De uma família de pescadores, de uma tradição de pescaria. Quando ele ouviu o chamado do Senhor Jesus, ele foi convidado a mudar de pescador de peixes para pescador de homens. Mas agora, depois da morte de Jesus, no instante da morte de Jesus, Pedro, então, depois de ter negado o Senhor Jesus, mas também depois de ter aprendido, de ter convivido com o Senhor Jesus, depois de tudo isso, Pedro, então, diz aqui: eu vou pescar. E aí eu quero considerar com você essa expressão de Pedro, onde ele desiste de ser um pescador de homens, e talvez desiludido, triste, desanimado, talvez com um sentimento de culpa, ele se volta novamente para a pescaria. E não que a pescaria fosse uma prática ruim, mas não era para aquilo que ele tinha sido chamado. Ele tinha sido chamado para ser um pescador de homens. Aquilo tinha feito um marco na vida dele, quando ele foi chamado na praia para se tornar um pescador de homens. Agora ele volta para o barco, agora ele volta para a água, agora ele volta para os peixes. E diz ainda o texto aqui que outros vão com ele, porque afinal Pedro era um líder. E as pessoas o acompanham. Quantas vezes eu e você, então, nessa nossa jornada, por algumas frustrações, algumas dificuldades, alguns momentos difíceis, nós nos distanciamos de um propósito de Deus para a nossa vida. Se nós olharmos o início do texto que nós lemos aqui, diz que tinha passado o sábado. Tinha passado aquele momento de descanso, aquele momento até mesmo de adoração dos judeus. E a vida deles estava continuando. Aquelas mulheres chegaram até o túmulo com a intenção de embalsamar o corpo de Jesus. A vida deles continuava. A vida de Pedro, então, continuava totalmente fora da presença do Senhor Jesus. Ele voltou não ao pecado, mas ele voltou à prática antiga. Ele voltou a um chamado antigo e não voltou ao chamado do Senhor Jesus. Nesse momento, é o momento que eu e você somos confrontados. Um momento que muitas vezes nós, pelas nossas fragilidades, pelas nossas dores, decepções e frustrações, nós decidimos voltar ao caminho antigo. Muitas vezes a gente desiste. Muitas vezes a gente abandona. Muitas vezes a gente simplesmente larga. E nós estamos passando então por um momento agora, irmãos, onde estamos fragilizados. As situações, elas não são favoráveis. Nós estamos distantes, nós não estamos na igreja. Nós estamos vendo pessoas que nós amamos falecendo. Nós não sabemos como que vai ser o dia seguinte, nós estamos inseguros. Nós estamos incertos, nós estamos duvidosos. Mas será que não é nessa hora justamente que nós mais precisamos de uma restauração? Será que não é esse o tempo para ser restaurado completamente a nossa fé, a nossa esperança? Quero lembrar que no texto que nós lemos, que está compartilhado aí com você, no Marcos capítulo 16, que nós falamos sobre esse texto, a hora que aquela voz, aquele anjo fala com aquelas mulheres, ele diz claramente: ide dizer aos seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá ele vai ver, lá ele vai encontrar vocês como ele tinha dito. Ou seja, Pedro naquele momento recebe uma interferência externa, uma voz externa, uma orientação externa, como quem diz: Pedro, volta, e volta para o caminho, e volta exatamente onde você largou, e volta exatamente onde você parou, e volta exatamente onde você desistiu. O chamado, então, era para um tempo de restauração, onde, a despeito de todas as dificuldades, de todos os problemas, de todas as dores, de todas as frustrações, de todo o sentimento de culpa, Pedro estava sendo chamado especificamente para participar, para ser restaurado, para ser fortalecido.
Talvez eu e você, nesse tempo de dor, nós estamos sendo chamados justamente para isso. Porque essa história parece muito com a nossa história, e de forma nenhuma estou dizendo que você, nesse instante, está afastado do Senhor Jesus. Mas, com certeza, nós estamos fragilizados nesse tempo. Com certeza, nós estamos envolvidos com muitas dificuldades nesse tempo. Talvez seja realmente esse momento, esse instante, para que você sejamos renovados profundamente. Talvez olhar para esse tempo de restauração como um tempo oportuno, como um tempo precioso, como um tempo que Deus está nos dando. Essa história parece com a nossa história. Tem muito a ver com a nossa história, independente do momento que isso tudo aconteceu. Mas ser restaurado é sim olhar para o passado e entender: eu quero de novo. Eu quero que o Senhor faça de novo, Deus. Eu quero que o Senhor fortaleça de novo. Eu quero que o Senhor fale de novo. Eu quero que o Senhor trabalhe de novo. Eu quero que o Senhor me encha de novo. Quero que transborde de novo, Senhor, como já transbordou, como já fluiu, como já aconteceu. Eu quero hoje, quero novamente, quero mais do Senhor. Eu sei que a minha história pode ser uma história de eu me distanciar do Senhor. Nós não estamos livres. Mas eu quero dizer para você que esse Deus não desiste de nós. E do mesmo jeito que aquela voz chegou até Pedro, chamando ele em especial para estar junto com Jesus, é a voz que chega hoje para você e fala que o seu lugar com o Senhor Jesus é um lugar único. Que o seu lugar com o Senhor Jesus é um lugar excelente. Que o seu lugar com o Senhor Jesus é um lugar desejado por Ele. É o plano dele. E Ele quer você então perto, Ele quer você junto, Ele quer você caminhando com Ele. Quando Jesus convida então todos e convida a Pedro, Ele diz: como eu tinha dito, como já tinha sido anunciado, exatamente no mesmo lugar, exatamente no mesmo momento, exatamente como eu tinha preparado vocês para isso. Quantas vezes Pedro foi orientado pelas coisas que haviam de acontecer? E às vezes a gente não entende. A palavra de Deus diz que no mundo nós teríamos aflições e a gente se espanta com as aflições. A palavra de Deus diz que haveriam dores de parto, que iriam se intensificar até a volta do Senhor Jesus, e muitas vezes nós não entendemos. Ou seja, nada diferente do que aquilo que Jesus disse que iria acontecer. Nada diferente do que aquilo que o Senhor Jesus nos preparou, que o Espírito Santo vem preparando eu e você. Mas eu quero dizer para você então, nessa noite, que tudo aquilo que Ele falou que ia fazer, Ele continua prometendo que Ele vai fazer, Ele vai fazer. Ele vai trabalhar nas nossas vidas, Ele vai nos encher, Ele vai transbordar, Ele vai nos restaurar e nós estaremos com Ele. As verdades de Deus vão realmente se cumprir, vão se cumprir na minha vida e na sua vida. Nós estamos sendo chamados então para isso. Esse é o momento, esse é o instante. É um instante que nós estamos ouvindo a voz de Deus, a interferência externa, colocando a gente exatamente nesse lugar, no lugar de restauração. Se Pedro não estivesse diante do Senhor Jesus, se Pedro não ouvisse a voz, se Pedro não reconhecesse ainda o Senhor Jesus como ele faz ali adiante, como seria? Eu quero então ler mais um trecho aqui com vocês em que mostra exatamente o momento em que Jesus, nessa conversa restauradora, renovadora com Pedro, que ele trabalha no profundo do coração de Pedro. João 21:17 diz assim: pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? Nós conhecemos essa história. Nesse momento em que Pedro afirma pela terceira vez que ele ama o Senhor Jesus, é o momento que ele é restaurado. Do mesmo jeito que ele estava entristecido naquele tempo que ele negou o Senhor Jesus, agora ele se entristece, porque a sua resposta parece que não alcança o coração do Senhor Jesus, e ele mesmo diz: o Senhor sabe que eu te amo. Nesse momento Pedro realmente é restaurado, ele é colocado novamente no lugar que Jesus tinha preparado para ele, o lugar para o qual Jesus tinha o chamado. O lugar para ser, então, um pescador de homens.
Nesse tempo as coisas são restauradas, são fortalecidas. Em seguida, Pedro é cheio do Espírito Santo. Logo adiante, 3.000 pessoas se convertem através do discurso desse homem de Deus. Eu quero dizer para você que o tempo da restauração é o tempo que o Senhor nos chama a considerarmos o nosso passado com Ele e a considerarmos o momento que nós estamos vivendo como um momento de decisão, de escolha, onde nós decidimos se nós queremos realmente ser restaurados. Um momento que Ele está falando comigo e com você, para derramar sobre a minha vida e a sua vida mais da presença e do poder dEle, para que Ele possa transbordar nas nossas vidas. Que Ele possa fazer então essa obra profunda em mim e em você. É esse o momento. É esse o instante. Pedro poderia ter encerrado a sua jornada com Cristo no momento em que ele o negou, porque a partir daí ele estava se afastando. Quando ele volta, as coisas que acontecem depois são coisas sobrenaturais, é o poder de Deus se manifestando, são coisas tremendas. O ministério de Pedro realmente abençoou muitas vidas. Deus fluiu através da vida dele, fez grandes coisas. Que história, que verdade, que vida. Talvez a minha vida, a sua vida possa ser restaurada nesse instante de reflexão, nesse instante até mesmo de dor, nesse instante até mesmo de dúvida. Não há problema. A minha escolha, a sua escolha é que vai fazer toda a diferença. A minha decisão e a sua decisão diante desse chamado do Senhor é que vai fazer toda a diferença. Eu quero convidar você a refletir a respeito dessa verdade que nós estamos falando aqui agora. E quero lembrar então aquela pergunta que Jesus fez para Pedro. E eu pergunto para você agora, se você o ama. Se você realmente o ama, se você realmente ama o Senhor Jesus. Sinta como se Ele estivesse fazendo essa pergunta para você agora. Porque se a sua resposta persistir, Senhor, eu te amo, tenha certeza que Ele vai fazer uma obra na sua vida. Tenha certeza que Ele vai trabalhar na sua vida. Tenha certeza que Ele vai restaurar você agora, independente daquilo que você fez e você se arrependeu. Aquilo que de alguma forma te entristeceu e você desanimou. Independente se você nesses últimos dias tem andado num caminho diferente do caminho proposto pelo Senhor. Hoje é noite de restauração. Hoje é tempo de restauração. Hoje é tempo de você dizer mais uma vez sim. Sim, Senhor, eu te amo. Sim, Senhor, eu te amo. Eu te amo, Senhor. É dia de renovar os votos. É dia de fortalecer a sua comunhão com o Senhor. É dia de voltar ao primeiro amor. Aleluia. Glória a Deus pela sua vida, irmão. Já estou aqui em oração pela sua família, pelos seus filhos. Deus ama a sua vida. Deus ama cada um de vocês que estão aí, cada um que está assistindo. Com certeza Deus te ama. A sua resposta de amor. A sua resposta de amor. É uma resposta que coloca o seu coração à disposição do Senhor. Amém. Quero orar com você. Feche seus olhos, vamos orar juntos. Aonde você estiver, a presença do Senhor te alcança aí. O poder de Deus te alcança aí. O poder de Deus restaura você aonde você está. Amém? Vamos juntos. Pai eterno, nós queremos responder ao Senhor e ao nosso Senhor Jesus. A essa pergunta, Deus, que ecoa no nosso coração agora. Sim, Senhor, nós te amamos. Sim, Senhor, declaramos mais uma vez, nós te amamos. Sim, ó Deus, pela terceira vez nós declaramos que nós te amamos. Te amamos, Senhor Jesus, te amamos, ó Espírito Santo. Declaramos que a nossa vida permanece nas tuas mãos.
E te pedimos perdão por todas as nossas falhas, nossos erros, nossas dificuldades, todas as vezes que nós respondemos de uma forma equivocada diante da tua correção, diante do teu chamado, diante da tua orientação. Nos perdoa, Deus, se nós realmente vacilamos, erramos, pecamos. Nos lava novamente com o precioso sangue de Jesus. Renova então as nossas vestes, restaura e as limpa, para que possamos estar, ó Deus, dignos diante do Senhor, para que possamos estar purificados diante do Senhor, para que possamos sim entrar diante do trono da graça com confiança. Ó Deus, faz essa obra em nós de novo. Restaura a nossa esperança, a nossa alegria, a nossa certeza, a nossa convicção. Restaura o primeiro amor no nosso coração, para que a gente possa se posicionar continuamente diante de um chamado, diante de uma esperança, diante de uma voz que vem do Senhor. Que nós possamos, ó Deus, ser fortalecidos nesse momento, ainda que seja um cenário difícil, que nosso coração se fortaleça. Que transborde o Senhor em nós, que flua o Senhor em nós. Que não sejamos como o Pedro naquele momento difícil em que ele influenciava pessoas a voltar para a pescaria. Mas que sejamos como Pedro naquele momento em que, ao anunciar a palavra, milhares de pessoas se convertiam. Que sejamos, ó Deus, aqueles a levar a esperança, a levar a verdade, ó Deus, em nome de Jesus. E como foi pedido ainda aqui nessa noite, ó Deus, que a bênção do Senhor venha sobre cada casa que está aqui representada. Renovo do Senhor, restauração do Senhor sobre cada lar, restauração do Senhor sobre os filhos, sobre as famílias. Deus, proteção do Senhor sobre cada um de nós, para sermos livres das enfermidades, das investidas do inimigo, para sermos guardados, protegidos pelo Senhor, marcados, ó Deus, como um povo abençoado, um povo cuidado por Ti. Deus, livra a gente do mal, sustenta os Teus filhos. Restaura nessa noite, Deus, os corações. Restaura a esperança de cada um de nós, ó Deus, restaura a fé, restaura essa disposição, essa sede, essa vontade de servir, restaura, Deus, os dons. Ó Deus, alarga o entendimento, fortalece cada um de nós, que nós possamos olhar, ó Deus, para esse tempo e entender que faz parte do processo do nosso crescimento. Entender, ó Deus, que faz parte da história do Teu povo. Entender que Jesus, o nosso amado, o nosso querido, o nosso Senhor, o nosso Salvador, está às portas. Entender que esse tempo se abrevia. Entender, ó Deus, que não há esperança a não ser no Senhor. Ó Deus, obrigado por restaurar as nossas vidas. Obrigado por trabalhar no profundo do nosso coração. Nós pedimos, ó Deus, que o Senhor complete essa obra em nós. Que seja a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Nós dependemos do Senhor. Cuida de nós, ó Deus. Nos fortalece nessa jornada. Nos restaura para um novo tempo. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus possa continuar tocando na sua vida, visitando a sua casa, fazendo uma grande obra, restaurando a sua vida. Sua vida é preciosa para o Senhor, a sua história é preciosa para o Senhor, você é chamado para fazer a diferença. Deixa Deus usar a sua vida, deixa Deus te abençoar e cuidar de você. Amém? Em nome de Jesus, fique na paz do Senhor.